Nesta manhã, veio-me ao coração um texto em Provérbios, capítulo 23. Eu estou compartilhando em todos esses dias aqui no nosso devocional da manhã. Salvo engano, hoje nós já vamos para o nosso 13º encontro pelas manhãs. Como tem sido precioso, hein, minha gente? A expectativa é que nós tenhamos esse devocional da manhã durante todo o mês de fevereiro, tá bom? O mês que nós estamos, mas está sendo tão bom que eu não sei se a gente não vai estender por mais algum tempo, viu? Provérbios, capítulo 23, versos 17 e 18. Provérbios 23, você que está em casa agora, ainda tem a oportunidade de compartilhar o nosso devocional aí na sua fanpage pessoal e também com familiares e amigos através do WhatsApp. Provérbios 23, versos 17 e 18, vamos ler agora que são 7h17 da manhã, uma breve e rápida reflexão, mas que eu desejo que o Senhor ministre ao seu coração. Provérbios, capítulo 23, os versos 17 e 18. Diz assim o texto: não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor, porque certamente terás uma recompensa. A tua esperança não será frustrada. Muito bom dia para a irmã Isabel e também para o seu Jorge. Leio vez mais para que você guarde na sua mente e no seu coração. Provérbios 23, versos 17 e 18. Eu sempre reforço o texto porque você pode anotar aí na sua Bíblia, nas suas anotações pessoais, para depois refletir na sua individualidade, eu creio, o Senhor ministrando no seu coração. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor. Porque certamente, olha só que expressão maravilhosa, seguramente terás uma recompensa. A sua ou a tua esperança não será frustrada. Amém. Provérbios 23, 17 e 18. A ideia primária desse texto, de forma bem simplista, objetiva e direta, é que nós não devemos desejar a vida daqueles que são pecadores, ou seja, daqueles que vivem distante ou não cumprem os princípios ou instruções de Deus dadas a nós. Então o texto está dizendo assim: não deseje a vida dessas pessoas, não tenha inveja, não queira ser como eles. Tá? É essa a ideia primária do texto. Não queira ser como os pecadores, não deseje a vida deles e nem inveje a vida daqueles que quebram princípios. E me parece, e aí me permita-me agora ampliar essa reflexão, me parece que vez ou outra nós outros somos tentados a esta postura de desejarmos, o texto fala um pouco mais enfaticamente, invejarmos os pecadores. Lá no Salmo 73, nós vamos encontrar a exposição de um levita, de um homem muito relevante da história bíblica, aliás, embora não sempre mencionado, chamado Asaf. Asaf era um líder dentre os levitas. Davi havia o estabelecido como um dos líderes do culto no templo do Senhor para liderar o culto de adoração a Deus em seu templo. Era um homem voltado, devotado a Deus. E no Salmo de número 73, se você voltar o seu olhar, ele vai começar no verso de número 2 dizendo assim: mas eu quase tropecei e caí, por pouco abandonei o caminho certo. As traduções mais clássicas ou tradicionais vai dizer assim: os meus pés quase que se desvalaram, quase que eu escorreguei, quase que me desviei do propósito, quase que me afastei de Deus. E por que isso aconteceu? Aí, a partir do verso 3, ele vai tecendo a razão dessa crise. O que nós encontramos no Salmo 73 é Asaf em uma crise pessoal, em razão de que ele começa a observar os ímpios e os seus resultados, e isso começa a frustrá-lo. Isso começa a trazer-lhe decepção. Ele fica, de certa forma, decepcionado com Deus. Asaf começa a observar que já há muitos anos ele se dedicava no serviço do templo, ele tinha uma vida reta diante de Deus, ele procurava fazer aquilo que agradava a Deus, mas não estava alcançando resultados na perspectiva humana. Pelo contrário, seus resultados eram parcos, eram rasos. A impressão que ele tinha é que ele não avançava ou não prosperava se considerado o nível de devoção que ele oferecia a Deus. Ao contrário, os ímpios prosperavam. As pessoas que quebravam princípios que ele conhecia
conhecia, as pessoas que zombavam do nome de Deus avançavam. Elas tinham uma vida, entre aspas, arregalada, entre aspas, próspera. E aí isso começou a perturbar Asaf, isso começa a provocar uma crise no seu coração. E ele vai dizer literalmente, nós vamos ler aqui alguns dos versos do Salmo 73, que ele começa a desejar ter a vida dos ímpios. E ele começa a considerar no seu coração, será que tem valido a pena tanta dedicação, tanto empenho, tanto esforço, tanta renúncia? Porque servir a Deus implica em absoluto renúncia. Ele começa a se questionar, tanta renúncia, tanta entrega, propósitos, e a minha vida não avança. O ímpio rouba, o ímpio comete injustiça, o ímpio não é fiel nas suas relações pessoais, nem na sua relação conjugal, e tudo dá certo. Vamos aproximar essa ideia para nós? O ímpio, ou aquele que quebra princípios, faz o que quer, tira férias todo ano, posta foto no resort, ele não é fiel no seu relacionamento com a esposa, ele comete injustiças no seu trabalho, troca de carro todo ano, já faz mais de ano que eu tô com o mesmo carro, tá vazando óleo, tô com dificuldade, ainda moro de aluguel, não consegui comprar uma casa, e a pessoa tá fazendo tudo errado, está avançando. Parece-me que a ideia de servir a Deus está sendo, de certa forma, inútil. Isso vai provocando crise. O ímpio faz errado e os filhos dele têm cursos, estuda fora do país, tem uma realidade diferente. Os meus filhos, eu estou tendo dificuldade para mantê-los, às vezes até para vesti-los, em alguns casos um pouco mais complexos. E isso vai provocando crises no nosso coração, isso vai trazendo desânimo. Foi essa crise que alcançou o coração de Asaf. Ele, de certa forma, está agora decepcionado com Deus. Quantas das vezes, permita-me a sinceridade, nós outros, embora crendo que Deus é fiel, embora crendo que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é amoroso, não nos decepcionamos com Deus. Não nos percorre ou não nos perpassa o coração o pensamento ou o sentimento de que Deus está sendo injusto comigo. Eu tenho procurado servi-lo, eu contribuo na casa do Senhor. Eu procuro já há alguns anos ter uma vida de retidão e me parece que o Senhor não está vendo isso, porque as coisas não estão acontecendo, pelo contrário, as portas fecham. Alguns que têm filhos vivenciando problemas, o meu filho tem problema, eu vou para a casa do Senhor, eu oro, eu me dedico, os meus filhos estão com problema, estou tendo às vezes problema no meu casamento, e o vizinho da porta que não conhece a Deus, que já me disse outro dia que é ateu, só vai adiante, só prospera, as coisas dão certo para ele, parece que ele vive uma vida feliz. Dar-nos às vezes a impressão que para ser feliz não se é necessário Deus como nós entendemos, porque alguém do meu lado é ateu e é feliz, e eu estou amargando essa vida de decepção. Essas crises são perturbadoras, essas crises, elas de certa forma balançam a nossa fé. Asaf está se sentindo dessa maneira. É possível que nós outros, em algum momento da caminhada ou em algum momento da existência, possamos nos sentir assim, porque a vida, ela é cheia de desafios. Hoje você está robusto na fé, crendo em Deus, as coisas caminhando, mas pode ser que amanhã você seja surpreendido por um problema, por uma crise, por uma dificuldade que não vai lhe dar essa condição de ter essa robustez e esse avanço na fé. E isso pode nos levar, sim, a uma postura de decepção, a uma postura de frustração, e assim está Asaf. Ele diz aqui no verso 2, como eu acabo de mencionar, como mencionei agora há pouco, eu quase que me desviei, meus pés quase que se desvalaram, eu comecei a observar os ímpios e eu entrei em crise. Veja só o que ele diz assim, ó, meu problema, verso 3, eu estou lendo aqui versão na Bíblia Viva, que é uma versão que vai ficar mais clara a ideia do texto. Meu problema é que eu tinha inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade dos maus. Para eles a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde, estão sempre gordos e fortes. Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e dificuldades de outros homens. Por isso exibem seu orgulho como se fosse uma joia. Por isso a violência cerca suas vidas como uma roupa cobre o corpo. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam. São perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras, fazem ameaças contra o próprio Deus e as suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem como se fosse água pura da fonte. E ainda pergunta, será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o grande Deus entende o que se passa na terra?
Veja bem o que acontece com os orgulhosos. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Verso 13 ainda leio: será que foi à toa que eu me esforcei para não pecar e permanecer puro? Existe aqui uma clara exposição de decepção. Existe uma crise, existe um combate na alma de Asaf. Quantas das vezes, eventualmente, nos vemos assim, em crise existencial, em crise na alma, em crise quanto à nossa fé, em crise enquanto às nossas decepções? Às vezes não verbalizamos, mas aqui na nossa mente a gente está pensando: meu Deus, o que eu vim fazer nessa terra? Eu saí do Brasil ou do meu local de origem debaixo de uma promessa que Deus me abençoaria aqui, mas não é isso que está acontecendo. Quantas das vezes a postura que temos talvez é um reflexo daquilo da postura que o povo de Israel teve enquanto do deserto. Eram escravos no Egito, estão debaixo de uma promessa, estão indo para a terra prometida, mas as coisas não estão como eles gostariam. Eles estão dizendo: é melhor a gente voltar para o Egito, é melhor a gente voltar para a situação anterior. A gente aqui no deserto, nós estamos passando mais dificuldade do que quando nós éramos escravos. Quantas das vezes nós começamos a olhar para trás e por vezes desejarmos a postura que tínhamos antes? Contudo, é necessário nós termos uma reflexão mais abrangente, um olhar mais abrangente. Veja o que diz o verso 17. Asaf, em toda essa crise, em toda essa decepção, olha o que vai dizer o verso 17, capítulo 70, ou melhor, Salmo de número 73. Até que um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para essa gente. Deus os colocou num caminho bastante liso ou escorregadio, onde eles vão escorregando até caírem na mais completa destruição. Eles serão destruídos de repente, destruídos completamente por aquilo que mais temem. Sabe o que Asaf está dizendo aqui? Certo dia ele chega no templo e é muito provável que ele se coloca diante de Deus em oração, decepcionado, chateado, perturbado. E quando ele se coloca diante de Deus em oração, o Senhor ministra ao seu coração e traz-lhe a revelação do fim dos ímpios, ao passo que ele percebia os ímpios em prosperidade, ao passo que ele percebia aqueles que quebravam princípios avançando, o Senhor lhe revela que esse avanço, que essa prosperidade era pseuda, era falsa, não era real, era ilusória. Dava-se a impressão que estavam avançando, quando na verdade estavam regredindo, ao passo que Asaf, embora na sua perspectiva de repente presente ele pensava estar regredindo, na verdade ele estava avançando. Minha gente, a vida não se restringe a esse tempo existencial. A vida é precisa ser compreendida na perspectiva de eternidade. Quantas das vezes no Brasil, por exemplo, nós vemos políticos, homens poderosos, empresários cometendo tantas injustiças, comprando autoridades do judiciário, e a gente pensa: parece que não vai acontecer nada, zombando do povo, literalmente, cometendo atrocidades, e parece que passam como que impune, e há uma indignação por essa injustiça, mas é preciso compreender que a vida não se resume a essa existência. Esses homens, por certo, terão de lidar com a eternidade. E enquanto eu falo de eternidade, eu estou falando de um momento em que o dinheiro não vai poder resolver o problema dele, em um momento que as suas influências, que o seu, entre aspas, poder não vai poder resolver os seus problemas. Então Deus está falando com Asaf: não perceba apenas esse momento, olhe um pouco mais adiante, perceba que os ímpios, aqueles que não mudam a sua rota, aqueles que continuam quebrando princípios insistentemente, eles terão um fim trágico. Eles estão comprometendo a eternidade, eles estão comprometendo o seu futuro. É por isso que nós não podemos enxergar a vida apenas nessa perspectiva. Lembra do que São Paulo escreve? Se esperarmos em Deus apenas nessa existência, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não implica dizer, minha gente, em absoluto, eu não estou dizendo que a gente vai viver uma vida só de infelicidades, só de crise, só de decepções, em absoluto, mas é possível que a crise nos alcance, é possível que os conflitos de fé e de alma nos alcancem. Se isso ocorrer, lembre-se das promessas de Deus, lembre-se daquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. São Paulo escrevendo à igreja em Roma, Romanos capítulo 8, verso 18: pois tenho por certo para mim que as aflições desse tempo presente não se comparam, que maravilha, não se comparam
com a glória que nos será revelada. Qualquer coisa que passemos, qualquer restrição que passemos, qualquer dificuldade que enfrentemos, não se compara, não se equipara com aquilo que Deus tem reservado e preparado para cada um de nós na eternidade. Minha gente, é preciso considerar, é preciso avaliar, é preciso pensar e ter no coração firme essa certeza de todas as promessas estabelecidas nas Escrituras, a mais preciosa, a mais linda, a mais bela, tange-se, ou melhor, está totalmente relacionada com a vida eterna. Essa é a maior promessa das Escrituras. Fato é, Deus pode nos abençoar e Deus nos abençoa no tempo presente, mas muito mais Ele tem reservado para nós na questão da eternidade. E a Bíblia diz que é algo que ainda nós não visualizamos e nem desceu ao nosso coração. É isso que Deus tem preparado para nós. E aí perceba o que Asaf ainda diz aqui, no Salmo de número 73, olha o verso 19, eles serão destruídos de repente, ele está falando aqui em relação aos ímpios, destruídos completamente por aquilo que mais temem. Quando tu entrares em ação, ó Senhor, removerás essa gente da sua presença, como nós apagamos o sonho da noite quando acordamos. Ele começa a perceber que a justiça será estabelecida. Nós vivemos em um mundo de injustiças em absoluto, mas Deus estabelecerá a justiça no tempo certo. Veja o verso 21. Quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Ele está dizendo assim, eu fiquei totalmente perturbado, eu quase que perdi a direção. Mas veja o verso 22, agi como um irresponsável, como um louco, ignorante diante de ti. Ele está confessando como que dizendo, eu não havia percebido todo, os meus olhos estavam presos apenas a ocasionalidade existencial. Eu não consegui perceber o quadro como um todo. E aí, por fim, no verso 26, e apesar de tudo isso, olha que maravilha, olha o que Asaf considera, apesar de tudo isso o quê? Apesar das minhas decepções, apesar das minhas crises, apesar do meu coração ficar chateado e decepcionado com o Senhor, tu sempre estavas ao meu lado. Tu sempre estavas ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. Isso é maravilhoso. Sabe, eu louvei a Deus ao ler aqui o verso 23 aqui do Salmo 73, porque ainda que com as nossas limitações, nós somos tão limitados, nós somos às vezes tão apegados com coisas menores, e apesar das nossas decepções, das nossas dificuldades, eu gosto do texto do Salmo 103 que fala assim, que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe das nossas limitações, ele está dizendo, apesar dos pesares, apesar das minhas posturas, o Senhor permaneceu do meu lado. Deixa eu compartilhar com você esta manhã. Talvez você esteja vivendo um momento assim de crise, de dificuldade, de eventuais perturbações na alma enquanto a sua fé. Não se esqueça, o Senhor está do seu lado. Permita-me direcionar essa palavra com maior ênfase ao seu coração. Não se esqueça, o Senhor está do seu lado e tem algo precioso reservado para cada um de nós. Você lembra do que São Paulo vai escrever à igreja de Corinto? Ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior renova-se a cada dia. Que o Senhor possa lhe alcançar com graça e com favor. Tenha isso em mente. O Senhor está do nosso lado, porque a nossa leve e momentânea tribulação, não é isso que diz o texto? Produzirá para nós um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que nós não sejamos movidos pela ocasionalidade da existência, mas que nós sejamos movidos pela convicção daquilo que Deus tem preparado para nós na perspectiva de eternidade. Veja o que diz, e eu quase que concluo, veja o que diz aqui o texto de Malaquias, capítulo 4. Em Malaquias, capítulo 4, nós também vamos perceber o povo de Israel com um sentimento muito parecido com o que alcançou o coração de Asaf. Malaquias, capítulo 4, versos 14 a 18. Veja só o que diz o texto. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos?
e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, há um memorial diante de Deus ao nosso respeito. Tudo aquilo que você gera na sua caminhada em Deus, todas as suas renúncias, há um memorial. Existe algo estabelecido na eternidade a nosso respeito. Às vezes parece que não está dando certo. Às vezes parece que a gente fez a escolha errada. Às vezes parece que o caminho que nós estamos trilhando não é o melhor. Mas permita-me considerar com você esta manhã. Não retroceda. Não desista do plano e do propósito de Deus para a sua vida. O Senhor lhe honrará. E como nós lemos de início lá em Provérbios 23, 17 e 18, porque certamente terás uma recompensa e a sua esperança não será frustrada, nós não seremos envergonhados. Aquilo que o Senhor nos prometeu na perspectiva de eternidade se estabelecerá sobre nós. Há um memorial. Agora veja o que diz a sequência do texto, Malaquias capítulo 3, dos versos 14 a 18. Eles serão para mim particular tesouro. Está se referindo àqueles que dedicam a vida a Deus. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O Senhor está deixando claro, por mais que às vezes a nossa visão não alcance, há uma distinção entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que eventualmente quebram princípios. Não perca a sua fé. Mantenha o seu coração estabelecido em Deus. Que a mesma confiança que alcança Asaf quando, debruçado no templo, fala com Deus envolto nas suas crises, também alcance o seu coração. Que a mesma certeza de que Deus estava a seu lado, apesar das suas incompreensões, alcance o seu coração. E que nesta manhã o Senhor lhe dê graça para continuar a caminhada. Não se esqueça, você não está sozinho. Não se esqueça, há um propósito maravilhoso de Deus estabelecido sobre cada um de nós. Breve, muito breve, Cristo voltará. E todas essas injustiças, todas essas dores e agruras enfrentadas no tempo presente serão superadas. Eu creio naquilo que diz o texto de Apocalipse capítulo 21. Não haverá mais choro, não haverá mais injustiças, tristezas, dores. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Receba conforto de Deus esta manhã. Que Deus abençoe seu dia. Vamos orar? Eu quero ser grato a Deus pela sua vida. Que um sentimento e um desejo de estar com Cristo mova o seu coração. Que a sua esperança não seja perdida. Que nós não venhamos permitirmos-nos continuar decepcionados com Deus, mas que a gente possa confiar as nossas vidas a Ele. Vamos orar nesta manhã. Há uma promessa nos aguardando, há um favor aguardando todos aqueles que desejam, anelam estar com Cristo. Isso, Odete, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o sentimento, esse é o grito da nossa alma. O Senhor te guarde, guarde seu coração. Eu quero orar nesta manhã. Se houver alguém aqui que nessa manhã, dia 17 de fevereiro, deseja entregar sua vida para Cristo, alguém que deseja assumir um compromisso com Cristo, eu quero te dar essa oportunidade. Eu não estou falando em igreja, religião, eu estou falando em permitir-se ser conduzido por Cristo e ser alcançado pelas promessas que Ele tem estabelecidas para nós, em especial a promessa da salvação. Eu sei que Deus está falando no coração de pessoas. Você vai dizer assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero viver algo novo da parte de Deus.
Se há esse desejo, você vai colocar aí na nossa timeline. E eu quero celebrar a Cristo pela sua vida nesta manhã. Mas, sobretudo, eu quero orar agora para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Fortaleça o nosso coração. E nos permita continuar caminhando conforme a sua vontade. Jesus, te agradeço essa manhã por gente tão preciosa que me acompanha nesse devocional. Quantas das vezes entramos em crise? Quantas das vezes ficamos perturbados e não entendemos aquilo que se passa conosco? Quantas das vezes parece-nos tão injusto as coisas que nos ocorrem, que a vontade é parar, que a vontade é voltar atrás, que a vontade é desistir? Quantas das vezes somos tentados a abandonarmos a nossa fé? E o fazemos em razão da nossa fragilidade, em razão da nossa limitação de visualização existencial. Mas amplia-nos a visão nesta manhã. Abre os nossos olhos para que compreendamos que da além, Senhor, dos muros dos desafios, existe uma promessa preciosa aguardando cada um de nós. Que a nossa esperança não seja abalada e que nós possamos carregar essa certeza no nosso coração que a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor não será frustrada. Que haja, sobretudo nesse tempo, uma convicção em nós de que um favor, uma recompensa sublime, indizível, impossível de adjetivar, nos aguarda na eternidade. Que nós possamos compreender, sim, o Senhor tem bênçãos para nós nesse tempo, mas a maior bênção nos foi reservada nos céus. Guarda o coração dos teus filhos, guarda a fé dos teus filhos, não só hoje, mas todo sempre. Amém. Bruna, enquanto eu compartilhava, o Senhor me direcionou a fazer esse convite por sua causa. Eu não mencionei para não lhe constranger, mas eu estou convicto do propósito de Deus para a sua vida. Esse convite nessa manhã foi por sua causa. Há um projeto lindo de Deus na sua vida e na vida do Yuri. Seja abraçada por Deus nesta manhã. O Senhor ministra ao meu coração que Ele está tirando todas as cargas que haviam, as preocupações, coisas que estavam lhe perturbando. Há uma paz de Cristo repousando sobre a sua vida esta manhã. E neste ano de 2021, o Senhor está estabelecendo um novo tempo para você. Algo novo está se estabelecendo sobre a sua vida a partir de hoje. O Espírito Santo de Deus alcança o seu coração. E todas as influências, tudo aquilo que não era da parte dele, cai por terra. O Senhor tem um projeto desde o ventre da sua mãe. É verdade que a vida às vezes nos traz decepções, mas a alegria de Cristo te alcança esta manhã. Eu queria que você se sentisse abraçada, acolhida por Deus. O Senhor ministra muito forte ao meu coração. Esta palavra, tudo que o Senhor tem feito aqui, é direcionada para o seu coração. O Senhor está contigo. E o Senhor vai surpreender você de uma forma muito especial. O Senhor vai fazer coisas no seu coração muito preciosas. A sua história, anota aí, 17 de fevereiro, começa a mudar hoje. A sua vida começa a mudar hoje, em definitivo. Eu não tenho dúvida, querida, que o Senhor já está trabalhando e eu estou me dirigindo agora para você, porque de fato é algo que está no meu coração, que Deus está colocando no meu coração. Favor de Deus te alcance, graça de Deus te alcance, perdão de Deus te alcance, bondade de Deus te alcance. Alguém quer celebrar pela vida da Bruna, pela vida do Yuri, essa família preciosa. Essa família preciosa. Deus abençoe vocês esta manhã. Graça vos alcance. E vamos juntos caminhar essa caminhada de fé. Uau! Eu estou sentindo a graça de Deus na minha vida aqui esta manhã. Eu espero que essa alegria também alcance o seu coração. É ano de colheita. É ano de vivermos aquilo que Deus estabeleceu para nós. Muito bem-vinda a essa família de fé.
essa família que tem os seus desafios, mas juntas ou juntos estamos caminhando para o céu. Deus abençoe sua vida, querida. Eu quero orar com você esta manhã. Vamos orar pela Bruna, que agradecendo a Deus pela vida dela, celebrando essa decisão. Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. Alcance a vida de Bruna esta manhã. Ou melhor, que a sua vida seja inundada pelo seu amor. Que a sua vida seja envolta pela sua graça. Ó maravilhoso Deus, que o Senhor possa estabelecer sobre ela o teu propósito, o teu plano, como o Senhor ministrou ao meu coração. E que esse ano de 2021 seja um ano repleto de fartas colheitas para Bruna. E que nós possamos, junto com ela, celebrarmos as tuas bênçãos. Deus seja louvada. Deus seja louvado, perdão. Deus seja louvado. Que manhã preciosa, né, minha gente? São 7h47. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo Consolador continue guardando o coração de cada um ao longo desse dia. Tem tanta coisa boa que Deus vai fazer. Apesar das nossas dificuldades e desafios, o Senhor permanece trabalhando ao nosso favor. Você pode mandar um monte de coraçãozinho, é o jeito da gente celebrar aqui. Eu não posso lhe ouvir. E se não for acordar alguém, dá um glória a Deus aí na sua casa. Não é que Deus vai trabalhar, Deus já está trabalhando. Não é que Deus vai fazer, Deus já está fazendo. Não é que Deus vai realizar, Deus já está realizando. É somente olhar à volta e ver o que está acontecendo. Favor de Deus alcance cada um de vocês. Tânia, buenos dias. Deus lhe bendiga. Bueno ter acá com nós outros. A Tânia faz parte do nosso ministério hispano. Muita gente virá com nós outros também celebrar ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Marco Gava, meu amigo querido. Favor alcance sua casa, sua vida. O Senhor te dê um dia precioso, abençoado, em nome de Jesus. Gente, meu abraço a todos vocês. Bruna, Deus te abençoe mais uma vez. Ô Bruna, eu estou lhe mencionando tantas vezes porque eu estou celebrando ao Senhor pela sua vida e por aquilo que Deus está fazendo aqui esta manhã. Gente, agora que são exatamente 7h49, dia 17 de fevereiro, eu me despeço de vocês. Amanhã, dia 18, vamos estar aqui no nosso devocional da manhã. Hoje à noite, uma palavra de Deus para o seu coração no nosso devocional de quarta-feira a partir das 8h30. Deus te abençoe. Já começa esse dia aí, feliz em Deus, ouvindo louvor, abençoando sua casa, sua família e crendo. Nossa esperança não será frustrada. Deus abençoe todos vocês. Bom dia, buenos dias, good morning. Até o nosso próximo encontro.